Bom dia, senhoras e senhores. Nós estamos na banca da Jéssica Cardoso para a apresentação da defesa do TCC dela, da especialização em Direito para a Carreira da Magistratura da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. Estamos aqui com os juízes e professores Dalma e do William, que também são membros da banca. Jéssica, você terá até 20 minutos para a apresentação inicial e depois os professores terão 10 minutos para seus questionamentos e considerações. Já pode iniciar. 5 minutos antes de encerrar o tempo, eu te aviso, tá? Tá bom, obrigada. Bom dia, senhores avaliadores, bom dia a todos os presentes que vieram prestigiar esse momento tão aguardado por essa aluna que vos fala. Um grande momento chegou. Meu nome é Jéssica Ribeiro Cardoso, a minha orientadora é a professora Úrsula Gonçalves Teodoro de Faria Souza. O tema do meu trabalho é participação social nas políticas públicas. Delimitei o tema através do título Conselho Municipal do Meio Ambiente e a participação social na defesa, Conselho Municipal do Meio Ambiente e a participação social na defesa do meio ambiente de Porto Velho. E a partir disso surgiu um problema, como toda pesquisa tem seus desafios. E a minha pesquisa ela partiu do seguinte problema: como garantir a participação social na definição de políticas públicas na defesa e conservação do meio ambiente no município de Porto Velho. E para responder a esse problema, foi sugerido o objetivo geral, que seria analisar a participação social e o controle das políticas ambientais por meio do Conselho Municipal do Meio Ambiente, através da sigla CONDEMA, do município de Porto Velho, através das atas. As atas elas seriam analisadas do período de 2021 e 2022, ambos nos primeiros semestres do ano. E para responder também, alcançar esse objetivo geral, foi traçado alguns objetivos específicos, que foram conhecer as principais políticas públicas relacionadas à defesa e conservação do meio ambiente no estado de Rondônia, identificar os principais impedimentos dessa participação na conservação do meio ambiente no estado, e, por último, não esgotando, mas sugestivo, propor alternativas exequíveis, né, para implementar e reforçar essa participação popular na conservação do meio ambiente no nosso estado, no nosso município. E partiu-se disso tudo da hipótese de que a participação social ela é necessária dentro dos conselhos de direito ambiental, como uma forma de controle social das ações estatais para evitar os retrocessos de direito. E como metodologia, a minha metodologia se baseou na descritiva e exploratória através do método hipotético dedutivo, por meio de pesquisas bibliográficas e documental, dos resultados, os tão aguardados resultados. Bom, vou recapitular as etapas da minha pesquisa. O motivo de eu ter escolhido esse tipo de pesquisa foi a minha afinidade e empatia com o tema participação social nas discussões e construções sobre políticas públicas, principalmente na questão ambiental. Sobretudo também nesses últimos acontecimentos, esse desafio agora da crise climática que estamos enfrentando. E essa pesquisa, ela foi posta em prática de uma forma muito cansativa, porque teve várias leituras, para poder, para poder ter uma base sólida, acadêmica, para entregar um trabalho robusto para a sociedade, e o porquê desse trabalho ser tão importante. E os dados desse resultado, eles foram gerados, em sua maioria, através dessa análise das atas de reuniões, como eu havia dito, né, dos períodos 2021, 2022, disponibilizada pelo site do CONDEMA. E o que eu esperei dessa coleta foi compreender a participação social por meio do Conselho, a verificação de implementação de políticas públicas ambientais no âmbito municipal,
dando destaque sobre a aplicabilidade dos recursos financeiros no meio ambiente de uma forma geral. Bom, sobre a finalidade do referencial teórico, foi em dar uma base, fundamento autoral, através dos especialistas e pesquisadores na área ambiental. No primeiro capítulo, constatou-se que a participação social demonstrou claramente uma legislação ideal para uma nação manter as suas relações sociais, segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, em seu livro do Contrato Social, e isso sob o aspecto histórico-social da democracia. Agora, sobre o aspecto histórico da participação democrática, temos a interpretação do autor Hélio Guaribe, do livro A Democracia Grega, que traz não apenas a participação das pessoas em discutir políticas públicas para o seu meio ambiente como meio fim de democracia, mas que as pessoas ali elas precisam reconhecer, que elas precisam se dispor de, no mínimo, uma técnica política para identificar a partir da sua própria perspectiva sobre o que convém à sua comunidade, à sua localidade, o seu bairro, o seu meio ali, que está inserido. E tratando sobre democracia e participação no Brasil, a nível bem geral mesmo, nós temos a nossa Constituição Federal Brasileira no seu primeiro artigo, onde que onde que o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos e que o exercem de forma indireta ou diretamente. E dando ganho sobre o poder do povo, temos a seção sobre cidadania e cidadão, que traz o raciocínio contraditório em ter o direito de concordar e discordar sobre cumprir uma lei ou não cumprir essa lei, como comenta Paulo Ferreira da Cunha, mestre e doutor pela Universidade de Coimbra. Esse mestre Paulo Ferreira, ele tem uma biografia dele enorme, né? Nem ousei colocar tudo aqui. Mas ele trata disso no seu livro Teoria Geral do Estado e Ciência Política. E sobre a participação social na política ambiental, nós temos o Benjamin, no livro Introdução ao Direito Ambiental Brasileiro, que é devido à participação na proteção do meio ambiente em toda a sua forma de extensão, por meio de cidadãos individualizados, organizados ou não. E finalizando esse primeiro capítulo, temos os meios de participação da sociedade na defesa e conservação do meio ambiente, através das audiências públicas, reuniões, consultas públicas, debates, fóruns, projetos socioambientais, mas o que, durante a minha pesquisa, o que mais destacou mesmo foi a questão da educação como um instrumento de participação, pois a educação ela é uma mola propulsora dos saberes. Então, a partir da educação, a sociedade ela se organiza para poder ocupar esses espaços de discussões. Segundo o autor Gadotti, antes do cidadão, da sociedade no geral, ter acesso aos espaços de participação e gestão democrática, é preciso primeiro se capacitar esse cidadão, desenvolvendo uma consciência ambiental, para que, consequentemente, aplique suas aprendizagens nas políticas públicas. No segundo capítulo, é posto sobre o direito-dever da coletividade em defender e preservar o meio ambiente, através do artigo 225. Em seguida, trata da segunda parte importante da pesquisa, que é sobre o Conselho, o CONDEMA. O autor Santos ele descreve o Conselho como um espaço de pressão social, já que as demandas dos conselhos são legítimas, faz com que incentive e pressione os gestores locais a trabalhar de forma coletiva, transparente e dialogada com os demais municípios, né? Esse autor Santos, essa opinião que eu trago, ele é sobre uma pesquisa que ele fez na Cooperação Intermunicipal da Política Nacional do Meio Ambiente. E também trago a formação, a capacitação dos membros do Conselho e suas atribuições, que está toda detalhada na Lei Complementar número 138, de 2001, que é o nosso Código Municipal de Meio Ambiente.
Na terceira parte do trabalho, a gente ousou mostrar alguns dos resultados obtidos. E quais são esses objetivos que foram atingidos? E se foram confirmados ou se foram refutados. O primeiro é conhecer as principais políticas de defesa e conservação do meio ambiente do estado de Rondônia. Sim, eu consegui conhecer as principais políticas de defesa. E uma dessas políticas trabalhadas é a cooperação, através de uma gestão ambiental descentralizada, conforme a Lei Complementar número 140 de 2011. Porém, não foi só isso que foi analisado durante as atas das reuniões. Durante a pesquisa, foi um pouco mais profundo, porque toda vez que foi pesquisado sobre a questão de procurar a política local, toda vez puxava para a questão da atuação do conselho. E o outro segundo ponto que foi respondido, que foi confirmado, a identificação dos impedimentos dessa participação, que foi a dificuldade dos membros na interpretação de demandas, a limitação da participação social, no sentido de que o conselho, ele, por muitas das vezes, ele não é consultado sobre algumas tomadas de decisões, a desatualização de alguns dados, principalmente no site do IBGE, que é de 2002, sobre a questão do conselho daqui do nosso município. E o último foi confirmada as alternativas para implementar e reforçar essa participação, através de revisão dos critérios de seleção dos conselheiros, uma aproximação e diálogo da rede de proteção do meio ambiente do município de Porto Velho, e os demais interessados na causa. Os conselheiros, eles deram, durante a análise de uma das atas, eles deram uma sugestão de trazer uma parceria das faculdades, principalmente do curso de Direito, para que auxiliasse na interpretação, no auxílio dos conselheiros nesses documentos um pouquinho mais técnicos e específicos, que talvez fugiria do conhecimento assim, mais técnico do CONDEMA. E sobre a hipótese ela foi confirmada, de que a participação social é necessária dentro dos conselhos de direito ambiental, como uma forma de controle das ações estatais, para evitar os retrocessos mesmos de direitos. E, para que isso não ocorra, é necessário que possa fortalecer o conselho. E uma das estratégias levantadas seria um conhecimento prévio básico de questões ambientais, antes mesmo do conselheiro se candidatar, ele já ter esse conhecimento prévio, pode ser um curso, um seminário, um congresso, fórum, mas ele tem que comprovar isso com certificado, né? E isso, de uma forma, contribuiria para o fortalecimento do conselho nas tomadas de decisões, minimizando o desconhecimento mais básico da atuação do conselheiro, já que foi comprovado que, durante as reuniões, que o conselho teve dúvida quanto a atuar ou não em algumas demandas, em algumas situações. E sobre a resposta que chegou ao problema. Desse modo, pode-se confirmar que a pesquisa apontou como resposta do problema inicial. Como garantir a participação social na definição de políticas públicas na defesa e conservação do meio ambiente em Porto Velho? Ficou demonstrado que o corpo que compõe o CONDEMA está fragilizado, no sentido de que o Conselho não tem segurança da sua competência, pois ficou nítido nas atas de reuniões dúvidas de quem seria a responsabilidade em executar certos projetos e de quem seria a responsabilidade em cobrar essa execução. Por conta disso, a autonomia do Conselho está invisibilizada. O Conselho cobrou que fosse trabalhado de forma conjunta com a SEMA na elaboração do plano de aplicação dos recursos, que ocorreu algumas vezes de apenas chegar o plano pronto, apenas para o Conselho aprovar, não para analisar, mas só para aprovar. A ausência de um diálogo com a rede de agentes e instituições envolvidas com a temática de políticas e gestão ambiental no município demonstra o quão fragilizado está o Conselho e o seu poder deliberativo ou decisório perante as demais instituições, e isso enfraquece a participação social.
E por aqui encerro minha apresentação. Deixo meu muito obrigada. Vocês todos que estão aqui presentes, meu muito bom dia. Obrigada, Jéssica, parabéns pela apresentação, muito tranquila, bem segura, muito pertinente, viu? Eu vou passar primeiramente a fala para o professor Dalmo, que é professor da Emeron, e professor da Jéssica, também foi professor, para suas considerações em até 10 minutos ou questionamentos. Obrigado, professora Úrsula. Reiterar aqui os agradecimentos pelo convite à banca da Jéssica, feito pela senhora, professora Úrsula. Muito me honra estar umbriando aqui com a senhora e com a professora Duília, que nós sabemos, quem atua no direito sabe do apreço que ambas têm pelo direito ambiental, por questões que envolvam o bem-estar da nossa sociedade e, de uma certa forma, eu me sinto aqui lisonjeado pelo convite, né, em virtude da apresentação da Jéssica. E a Jéssica, você fez um trabalho muito interessante da análise das atas, né? Em relação a um período de tempo até bastante grande, né? Eu vi que você trouxe dados de 2002 ali, em relação a questões que foram deliberadas. O que eu gostaria de ver no seu trabalho, assim, que talvez você possa pensar ir para um mestrado, para um doutorado, quando falar sobre o tema dessa participação desses conselhos, seria a distribuição, né, entre representantes governamentais e não governamentais. E qual que, assim, talvez uma análise de qual a efetiva participação, né, desses representantes, né? Muitas vezes, como representantes governamentais, lógico, vai ter ali a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, talvez a Secretaria de Fazenda, né, entre outras secretarias, e as não governamentais normalmente são as universidades, associações de defesa, né, do meio ambiente. Porém, não basta só essa composição, né? Talvez seria necessário verificar a efetiva participação. E talvez seja aí uma das respostas que você detectou, que a dificuldade de termos técnicos, da compreensão de termos técnicos, me pareceu bastante grande no que você detectou, né? E só para enfocar sobre esse aspecto, gostaria de perguntar assim para você que fez essa pesquisa, qual que seria efetivamente um dos pontos principais que você entenderia como primordial para o fortalecimento do conselho, né? Bem, talvez você tenha se pensado sobre isso no decorrer do trabalho, me parece que você pensou, né? E eu gostaria de te ouvir sobre isso. Eu respondo agora? Então, sobre a questão das políticas públicas levantadas, os meios de participação, os instrumentos. É tão clichê falar isso, mas é voltar para a base, que é a educação. A educação no bairro, a educação familiar, a educação nas escolas. Porque é daí que vai vir os membros do conselho. Aí que vai vir os nossos representantes das escolas. Então, eu vi que semana passada a prefeitura publicou a questão de ir nas escolas, né, meio ambiente na escola. Só que, assim, não é um trabalho contínuo, né? É aquele momento. Semana do meio ambiente, semana disso. Então, assim,
essas questões, ela tem que ser não massivo, mas não muito longo e nem muito curto, um prazo, para estar trabalhando sobre questão de educação ambiental na área infantil, principalmente na área infantil. Porque ela aprendendo, a criança aprendendo, se conscientizando desde cedo, por que eu devo jogar o lixo no lixo, o porquê que eu tenho que sair desligando tudo se eu não estou utilizando as lâmpadas, sabe? São coisas simples. Por isso, sobre a questão do fortalecimento, professor, para mim a base é a educação. Eu acho que a educação em questão de direito ambiental, direito da criança, sobre a questão de combater o racismo, no geral, um todo. Para mim, a educação ela tem que ser um instrumento cotidiano nosso. Acho que é isso. Certo, compartilhamos da mesma visão, Jéssica. Agradeço, estou satisfeito com a sua resposta. Te desejo aí um sucesso e que você prossiga nesse caminho aí que você tão apaixonada é. Ai, obrigada. Deixa eu falar rapidinho. Assim, eu posso falar agora ou deixo para depois? Aí eu estou nervosa. Deixa para depois, no final, né? Depois, no final, fica tranquila. Eu vou passar agora a palavra para a professora Tuília fazer suas considerações e questionamentos no prazo de 10 minutos. Obrigada, doutora Úrsula. Obrigada, doutor. Agradecer o convite. Eu fico lisonjeada, como eu falei, faz tempo que eu estou afastada de banca. Fico feliz também de estar ombreando com o doutor Dalmo, o professor Dalmo. Eu gosto muito da questão do meio ambiente e fiquei encantada com a sua dissertação, porque não é comum as pessoas terem interesse pela área de direito ambiental, não em decorrência da dificuldade, mas da peculiaridade que ela tem, porque é uma área bem complexa. Ela não é difícil, mas ela é complexa. Eu falo que é uma colcha de retalhos, são vários pedacinhos que a gente tem que juntar para poder entender o problema do meio ambiente. Eu achei interessante a questão de você fazer análise das atas, porque um dos problemas que a gente tem no dia a dia é comunicação, é ruído na comunicação, e às vezes nem sempre aquilo que foi discutido ou dito é aquilo que a gente consegue transcrever para o papel. Então, talvez, assim, isso eu achei bem, bem interessante. Uma coisa que me chamou a atenção até na fala da resposta que você deu ao doutor Dalmo com relação à questão da educação é que no decorrer do seu trabalho, você falou sobre o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, que é o órgão que prepara as pessoas que fazem parte do comitê do Conselho Municipal e que dá preparação técnica para elas, porque pela própria legislação a gente não exige que sejam bacharéis em direito, tenham uma formação técnica, mas eles têm uma preparação mínima que o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente tentaram permitir que as pessoas tivessem acesso a isso para que essas dúvidas mínimas elas conseguissem trabalhar com elas. O meu questionamento para ti é se você chegou a verificar se dentro da composição do município de Porto Velho, algum dos componentes tem alguma formação dessa fornecida pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo ICMBio. O segundo, aí seria uma sugestão, não sei se a doutora Úrsula permite que seja feita agora ou posteriormente, era a questão de como eu disse, é uma colchinha de retalho, direito ambiental. Então, talvez fosse interessante uma cartilha sobre os conselhos municipais a nível nacional produzida pelo Ministério do Meio Ambiente. Talvez fosse interessante você utilizar as imagens dessa cartilha com relação à competência e atribuição de cada um dos órgãos. Eu passo depois para a doutora Úrsula o link, os dados, se você tiver interesse, mas eu acho que seria interessante porque com a visualização, fica mais fácil da gente compreender, inclusive as crianças, né? Se você faz o desenho assim, por que é importante a chuva? Você pede para ela desenhar, ela vai lá, representa para o que é importante. Então, a gente tendo o desenho, fica mais fácil da gente poder fazer a compreensão disso. Então, minha dúvida seria se você verificou se algum das pessoas que participaram, tiveram essa formação ou não aqui em Porto Velho. E o último questionamento seria a questão de quais seriam as suas sugestões para a melhoria do nosso Conselho Municipal. O que você sugeriria de melhorias para que ele pudesse ter efetividade? Obrigada. Obrigada, professora Dúlia.
Sobre a questão de investigar a capacitação, formação dos membros, eu não me aprofundei a isso, mas pela análise feita na ata, eu percebi que, e durante também a pesquisas de outras doutrinas, que, igual a senhora falou, o CMBio, os órgãos responsáveis pela capacitação desses membros tem que ser antes e durante o seu colegiado, né? O seu mandato, a sua. Como é que fala? Seu mandato, isso, seu mandato. Eu acho que não por acaso, quando esses conselheiros solicitaram a participação dos alunos de direito das universidades, seria também essa questão da não compreensão jurídica, de termos jurídicos. E eu percebi também que tem uma câmera técnica que a SEMA tem que disponibilizar para os conselheiros na hora de montar os seus projetos na questão da aplicação dos recursos financeiros. E isso eu percebi que ficou muito fragilizado no sentido da comunicação em si, entre a Câmara Técnica junto com os conselheiros. Principalmente são demandas muito antigas e que durante a análise eu vi, vai se repetindo digamos, as reclamações. Parece que os problemas não se renovam, mas estão ali o tempo todo. E sobre a questão da efetividade da participação, eu solicitei também na análise o Ministério Público. O Ministério Público ali, além de fiscal da lei, mas tem uma lei complementar, que eu esqueci o número, que ele pode mobilizar, intervir esses entes a dialogarem, para justamente nesse diálogo esclarecer a competência de cada um e respeitar a autonomia de cada um, que o que foi visto, a autonomia do conselho não é tão assim. Então, assim, esse diálogo, é um diálogo o tempo todo, entrando, porque como ele é transitório, sempre tem eleição, se reelege o tempo todo, tem que ter essa comunicação do Ministério Público, a Secretaria de Educação, a SEMA, e os outros órgãos. Eu ia falar de novo, mas é isso mesmo, esse fortalecimento, esse diálogo, que não tem. Eu fiquei muito triste, porque eles, os conselheiros, estão falando por mim, pelo meu bairro, pela minha rua, pela minha cidade. Então, assim, eu percebi que não pode escrever essas coisas na pesquisa, mas eles ficaram meio... É uma espécie de chateação de, poxa, por que não consultaram a gente? Por que a gente não vai construir esse plano junto? Por que já chegou esse plano para aplicar esse recurso já pronto? Por que a gente não construiu junto? Então, assim, é o diálogo, professora Dúlia. Eu acho que é isso. Eu tentei responder. Obrigada. Muito grata, professora Duília. Nós iremos agora para a sala reservada. Você fica aqui, tá, Jéssica? Nós vamos debater e a gente retorna aqui, tá bom? Carlos, poderia abrir a sala, por favor? Duília, é só clicar em participar aí. Tá bom, obrigada, Urso.
Jéssica, está nos escutando? Oi, tô sim. Jéssica, nós debatemos entre nós, excelente o teu trabalho, excelente a tua apresentação. Algumas considerações foram feitas, né, já faladas aqui, até para ficar visualmente mais prática algumas questões. E como eu queria te dizer uma coisa, você tem um perfil muito acadêmico. Então, eu gostaria que, eu estimularia muito a você a prosseguir nos estudos para um mestrado. E pensando nisso, nessa sementinha que você plantou nesse TCC, talvez ali nas tuas considerações finais colocar algo de propositivo. Qual que é a tua proposta para melhorar essa questão? Eu vou encaminhar o material que a professora Duília trouxe, de jurisprudência, o link do ICMBio, uma imagem que traz mais característica ali, algumas atribuições, tá? E para a gente, você foi aprovada, tá? Parabéns. Você vai ter 30 dias para fazer essas adaptações, tá? Depois para mim me encaminhar, depois da revisão ortográfica, da revisão metodológica. E eu gostaria de agradecer. Você não sabe como, para mim, foi prazeroso ter você como orientanda, tranquilo. Você é muito autônoma na pesquisa, muito, muito. Ela se virou, foi atrás, ela sabia o que ela queria pesquisar, ela foi atrás documentalmente, foi encontrar dados que ela precisava, encontrar os dados que eram necessários para demonstrar, né, a pouca efetividade da participação, né. Então, assim, fez até análise de narrativa. Então, assim, Jéssica, eu vejo em você um perfil acadêmico e sugeriria muito em você prosseguir os estudos dentro dessa área. Essa área, como a gente já debateu, é importantíssima, é necessária, e pensarmos aí em prosseguir, tá certo? Parabéns, querida, parabéns mesmo. Você quer falar alguma coisa? Meu TDAH apagou o que eu ia falar. Eu esqueci, mas assim, agradecer a participação de vocês e prazer em conhecer a professora Dúlia, que eu não cheguei a conhecer ela nas dependências da Emeron, mas prazer conhecer a senhora. O professor Dalmo e a professora Úrsula dos online. E sobre a consideração também é que eu percebi que dá para aprofundar mais nesse trabalho, porque a análise que foi feita foi no período pandêmico. Então, o que será que aconteceu durante a pandemia? Se eu fosse, né, assim, às vezes eu estava tentando fugir, falei, não, Jéssica, volta, porque assim, a gente vai pesquisando, vai lendo, né, vai remetendo a gente, eu fiquei curiosa, porque, esqueci o termo, mas reter, teve tipo assim, não era 100% do dinheiro para o fundo, mas foi retido para comprar remédio na pandemia, as máquinas, eu não sei como é retenção que fala? Eu não sei o nome. Contingenciamento. Isso, contingenciamento. Aí eu falei, caraca, como é que foi na região norte? Tal? E assim, dava, eu acho que aqui não é nem chega nem ser a pontinha do iceberg, mas fiquei curiosa quanto a isso. Mas o tempo não deixa. Eu tentei me desafiar, e uma monografia, eu tentei me desafiar, tipo, para trabalhar nesse período pandêmico. Eu falei, mas vai ficar muito extenso e a gente não tem tempo para isso. E eu pedi desculpa para a professora Úrsula várias vezes, teve vários vácuos nela, porque, Jéssica, e eu sei que o professor não é para ficar, Jéssica, como é que está o seu trabalho? É a gente que tem que correr atrás. Só que às vezes eu ficava bem assim, ó. Aí quando eu mandava mensagem para ela, professora, me desculpa, aí a prova da ordem que eu reprovei, professora, já esqueci de avisar a senhora. Mas assim, eu acho que eu estou me descobrindo em certas situações, e já foi a 4ª vez que eu fiz a prova. Eu acho assim, tem coisas assim, e eu descobri assim, que eu tenho esse negócio de pesquisa.
Inclusive, eu estou nova na pesquisa, faço parte de um coletivo, o coletivo Ser Parte, sobre questão de tecnologia, Estado, sociedade e território. É o primeiro coletivo daqui do estado de Rondônia, o coletivo Ser Parte. Depois eu mando o arroba para vocês. E aí eu quero tá abrangente, e aí eu quero voltar, porque cada um no grupo, os membros, tem uma especificidade, e eu quero voltar à questão de tecnologia para o meio ambiente, e principalmente a geotecnologia para ver essa questão do desmatamento que está horrível agora, né, no nosso Pantanal e etc. Assim. Eu tô aqui, minha cabeça tá eu tô aqui com você, mas minha vontade já tá lendo já outras coisas. E agradeço a questão do mestrado, não sei quem foi que falou, mas assim, tá um negócio aqui em mim, sobre a questão do mestrado, eu acho que 2025 vem coisa nova por aí, se Deus quiser. Isso mesmo, Jéssica, é essa empolgação, essa motivação mesmo que tem que levar a gente. E assim, eu queria agradecer muito, além dessa temática, você poder reunir na mesma banca duas pessoas que eu considero muito. O Dalmo, acessibilidade, humanidade, o conhecimento, e a minha querida amiga do Ilha, a quem ela sempre me traz a sementinha. Quem me trouxe a sementinha do ambiental foi a do Ilha, tá? Foi ela que foi me estimulando, fazendo prosseguir, e aí a gente vai juntas. E aí eu vou deixar a palavra, professor Dalmo, gostaria de falar alguma coisa? Não, só pedir para ela mandar mesmo o arroba aí, que eu quero, muito me interessa essa parte da tecnologia com compartilhamento com comunidades, né, com a sociedade. Vou ficar aguardando. E parabenizar, Jéssica, pelo excelente trabalho que você apresentou. Excelente mesmo. Do Ilha, gostaria de manifestar? Sim, a minha fala seria um desafio para você, pensar do que você escreveu, de você escrever no próximo ano no Seminário do Planeta Verde. É um seminário que é promovido, para uma ONG, que ela é gerenciada, é administrada por vários doutrinadores de direito ambiental, mas um dos ícones dela é o ministro Herman Benjamin, do STJ, porque esse tema do Conselho Municipal do Meio Ambiente é um tema que não é tratado nos debates jurídicos, e talvez seja parte do problema que a gente tem a nível nacional. A gente começar pela base, a fomentação da melhoria das pessoas, da qualificação das pessoas, para a gente então ter, a nível nacional, algo melhor, né? Isso era a primeira coisa. E a segunda coisa é o desafio para você não desistir do mestrado. Talvez você ser a sementinha que vai ajudar o Conselho Municipal de Porto Velho a funcionar direitinho. Então, pensa em alternativas, o que pode ser feito, como você pode encaminhar, ter contato com conselhos de outras cidades, onde já está funcionando, onde você pode ir para frente. E para o doutor Dalmo, para você dar uma boa notícia, a gente tem na SEDAM hoje o que chama de Geoportal. A gente está, a corregedoria nossa, agora o Tribunal de Justiça está fazendo cadastro com os magistrados, vai começar a funcionar um convênio com o TJ e a SEDAM, e com esse geoportal a gente vai ter acesso às informações de interoperabilidade entre BAMA, SEDAM e INCRA. Então, na hora que você for ver um determinado imóvel, você vai ver o retrato fiel daquele imóvel, não só da parte ambiental, mas da parte fundiária, como que está a produção desse imóvel. Então, a ideia é que a gente tenha efetivamente um raio-x da situação dos imóveis do nosso país. Tá? Então, acho que sim, são duas coisas boas, vocês podem já começar a pensar. O Geoportal você consegue ter acesso no site da SEDAM, o Dalmo, que gosta da parte de tecnologia, é bem bacana, e o CNJ hoje incentiva os juízes a fazerem isso, utilizar a tecnologia que está disponível e a gente ir atrás para aprender a utilizar. Obrigada. Muito obrigada a todas e a todos. Parabéns, Jéssica. Declara encerrada a sua banca. Tudo de bom. 30 dias, tá? Para fazer as adaptações. Encaminha para a gente, tá bom? Uma pergunta. Por que me chamaram o Condema para a Ecoliga, para o seminário, gente? Não sei. Não sei. Né, assim, Mas poderia, né? Teve a organização da sociedade civil, né, tal. E igual a professora Dúlia falou, a base. Porque, assim, não tem como pensar assim o macro, né, o específico. E aí o Condema
De novo, Verdade. eu já fico triste. Agora, eu acho que eu estou entendendo, porque se vocês forem... e também uma outra situação que eu vi, a dificuldade de procurar esses documentos, porque o tempo todo o site da prefeitura estava... Eu falei, meu Deus, eu preciso da ata de 2000 e tanto, não conseguia, e do dia tal, e fora do ar, eu falei, misericórdia, mais um dia perdido. Tudo isso atrapalha a gente, e fica chato. Enfim, agora eu entendo a tristeza dos conselheiros na análise dali. Eu estou entendendo. Mas é isso, gente. Obrigada, professor Dalma. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, querida. Tchau. Fica com Deus. Uma semana. Amém. Tchau. Tchau.